A paz do Senhor a todos. Nós estamos ao vivo aqui no canal, então. Você está no canal 7 Minutos. E o nosso convidado de hoje é o evangelista Adriano Lopes. Paz do Senhor, irmão Adriano. Tudo bem? Tudo. Estamos aqui hoje nessa live para agradecer e glorificar o Senhor, em primeiro lugar, né, irmão Adriano? Que é o grande objetivo das nossas vidas. Louvar o nome do Senhor. Nós queremos que você que está dialogado conosco participe, envie perguntas. Estamos aqui também para, na medida em que nós conseguimos, né, sanar também dúvidas e principalmente, que é o tema da nossa live, falar sobre Jesus Cristo e sobre como evangelizar e levar esse nome para mais pessoas. Não é, irmão Adriano? Nós vivemos para a glória de Deus e nosso objetivo realmente é alcançar pessoas, edificar a igreja e anunciar Jesus para o mundo inteiro, né? Esse é o nosso alvo. E até nós vamos estar falando sobre os livros que têm este objetivo também, né? Uhum. Que é também, nós temos, claro, a Bíblia. Hoje nós temos muitas Bíblias de estudos, né, irmão Adriano? Nós temos muito material que pode nos ajudar a fazer essa proclamação que é falar de Jesus Cristo. Mas eu acredito, nós acreditamos, que assim como a Bíblia mesmo nos aconselha a ler, meditar, para então ter uma fé firme para poder falar de Jesus, é por isso que nós estamos aqui hoje falando então sobre esses livros que com certeza foram inspirados por Deus, que o irmão Adriano então está lançando, publicando, para isso, para que cada dia mais a sua fé em Cristo esteja firme, e quanto mais firme, mais você vai querer falar de Jesus. Então esse é o principal objetivo aqui da nossa live hoje. Então, para quem não conhece o irmão Adriano, agora uma breve apresentação, né, irmão Adriano, que nós temos muito para conversar hoje. Queremos que o irmão se apresente então, quem é o irmão Adriano Lopes e a sua trajetória um pouquinho até aqui, e inclusive sobre os livros então, como que surgiu a ideia de colocar isso no papel, a fim de que outras pessoas também chegassem a conhecer aquilo que toca no seu coração. Amém, irmão. Muito obrigado, irmã Elaine, por esse convite, e também que Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo. Eu vou tentar ser o mais sucinto, porque algumas pessoas já me conhecem, outras não, mas eu sou um eterno estudante da Bíblia. Eu acho que desde que eu me converti, eu estudo a Bíblia. Sim. E desde que eu me batizei, já faz uns 30 anos, eu tenho estudado teologia, tenho me dedicado a isso a vida inteira. E eu lembro que o apóstolo Paulo estava na prisão, né? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, e disse: me tragam os livros e os pergaminhos. É verdade. Que Deus assim sustente a minha vida. Alguém que gosta de ler, que gosta de estudar, que está sempre crescendo no conhecimento e na graça. Que essa seja a minha marca, assim, a marca da minha existência. Aleluia. E então eu sempre tive essa ideia de escrever, e faz muitos anos que eu escrevo, depois que eu me dediquei mais a pesquisar assuntos, a me aprofundar em temas. Por exemplo, a história da igreja, eu fiz uma coletânea lá de uns 10 livros da história da igreja, e comecei a estudar, comecei a ler, a estudar palestra, autodidata, estudando sozinho mesmo. Sim. Mas por uma vontade própria. Claro. Então, eu me considero um estudante da Bíblia, sempre envolvido na igreja, né? A minha vida sempre, desde que me converti, sempre foi muito envolvido na igreja. É aquela coisa que Davi disse, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor, que possa estar todos os dias na casa do Senhor. Eu acho que Deus
tem guardado isso no meu coração para mim gostar de estar na igreja, da vida da igreja, dos cultos, de pregação. Então isso que tem me movido até aqui. Glória a Deus. E a ideia de escrever os livros foi ver uma grande necessidade. Eu comecei, quando me converti, a escrever uns folhetinhos que se chamavam Uma Mensagem Explicada. Sim. Porque eu percebia que às vezes a gente evangelizava pessoas com um texto bíblico, mas e será que elas entenderam o que aquele texto significava? Então era bem simples. Depois foi mudando, foi melhorando. Eu fiz ali 7 características de Filipe há 20 anos atrás. E depois aquela ideia dos 7 características de Filipe, o evangelista, esse livro tem mais de 200 páginas, mas nasceu ali. Só fui acrescentando, estudando. Eu acho que talvez outros autores também comecem assim, né? Claro, claro. E a ideia de que eu só tenho que começar se eu tenho um grande volume de conhecimento, né? Isso realmente não é verdadeiro, né? Porque o irmão, na verdade, assim, ó, o final disso tudo foi o livro, né? Mas o início começou ali, como o senhor falou, nas primeiras anotações, na observação. Eu acredito, assim, eu vejo que o senhor, claro que com conhecimento e uma experiência muito maior que a minha, pode dizer isso também. Eu acredito que o senhor também pensa assim, que quando eu quero falar de Jesus Cristo, quando eu quero falar do Senhor, se eu tiver o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, vai ser bênção. Mas se eu tiver um conhecimento a mais, que algum livro anexado à palavra de Deus, também vai somar, né? Para que eu venha levar um conhecimento firme, como nós falamos no início. Sim, sim. Quando a gente falar um pouco sobre o livro Evangelismo, a gente vai ver que o próprio Jesus, ele não usou só argumentos do Antigo Testamento para evangelizar, e Paulo usou alguns argumentos não bíblicos, que era a Bíblia do Antigo Testamento que eles tinham na época. Mas foram argumentos sábios, inteligentes, que se encaixaram com a mensagem evangelística. Mas deixando bem claro que a palavra de Deus é superior a qualquer coisa livro. E ela é indispensável. Isso. Eu sempre digo que a palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro que quando nós lemos o autor está conosco, né? É o único livro. Quando nós estamos lendo ali, o Senhor ali ele está conosco, o Espírito Santo está nos ajudando a entender. Então não há outro livro que seja assim, né? E claro que tudo aqui que nós vamos ler e que nós vamos tentar aprender um pouco mais é realmente para isso, para que o nosso conhecimento esteja mais firme, mas a palavra de Deus, ela é inefável, né? Irmã, não que eu queira corrigir essa ideia da irmã, porque essa ideia é verdadeira. Infelizmente, o mundo islâmico também usa isso, e algumas redes espíritas também usam essa mesma vertente, essa mesma ideia de que quando eles conversam, o idealizador da ideia deles está presente, só que eles é de uma forma falsa, sim, né? Sim. De uma forma não real, não verdadeira, mas nós sim temos a palavra de Deus viva e eficaz, com a presença do autor inspirando ela, né? Isso. Muito bem. Isso aí, vai me corrigindo, né, irmã Adriana? Vai me corrigindo qualquer coisa. É que isso faz parte da apologia, da defesa da fé. Então, é meio que automático depois que a gente estuda isso. Claro. Não, e é isso aí mesmo, né? Nós estamos aqui para aprender. Também, quais são... tem assuntos, né? Temas, assim, que são... Diferentes temas são abordados nos seus livros. Mas, assim, eu gostaria que o senhor falasse, assim, os principais temas que são abordados nos seus livros. Que daqui a pouco nós vamos falar dos livros. Calma um pouquinho. Olha, geralmente é a Bíblia, geralmente é a pessoa de Jesus, geralmente está relacionado à doutrina da salvação, né? Mas, por exemplo, mesmo quando eu escrevo alguns contos, em que a gente coloca princípios morais, princípios espirituais, a Bíblia é a palavra de Deus, é o centro da nossa vida, assim, então
é a base de todos os livros. E aí eu tenho um livro que fala quase tudo sobre Jesus, tem um livro que fala sobre evangelismo, tem um livro que fala sobre contos, tem alguns outros livros também, mas assim, a ideia é vida com Deus, fé em Jesus, a obra de Jesus, o que Jesus faz nos nossos dias. Então eu acho que se ela perguntou, o tema central é realmente o cristianismo, é realmente Jesus, é realmente a fé em Deus. Glória a Deus. Vamos então começar, irmão Adriano, pelo Manual do Evangelismo. Esse aqui é um dos livros do irmão Adriano. Uma capa muito bonita, bem feita, uma obra muito bem feita, material muito bom também. E o Manual do Evangelismo, então, eu tive, a honra de fazer. Nós fizemos aqui na sede, teve na sede aqui de São Leopoldo, na Igreja de Restauração, nós tivemos aqui um curso, né? E o irmão Adriano trouxe, então, alguns estudos, conhecimentos a respeito do Manual do Evangelismo. E como fala aqui na capa, aqui temos um versículo bíblico de Romanos 1,15, assim que, quanto a que está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho, Romanos 1,15. E o pronto, que nós estamos falando aqui muito sobre firmeza, sobre realmente estudar a palavra de Deus. O pronto aqui que Paulo está falando seria eu realmente, ter o conhecimento da palavra de Deus. Mas pronto mesmo, nós estamos a cada dia tentando, nos aprimorar. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre o Manual do Evangelismo, quanto tempo porque esse é um livro que o senhor anexa ao curso, o curso que o senhor tem ministrado. Quanto tempo é necessário para concluir, então, o curso com esse livro? Bom, esse é um curso de mais ou menos, são divididos em 13 aulas. Cada aula tem que ter mais ou menos 2 horas, porque o tema evangelismo é um tema muito abrangente. A gente diz assim, realmente que como que o apóstolo Paulo se sentia pronto e ao mesmo tempo ele dizia que ele dependia do Espírito Santo. Né? A gente pode estudar e ter vários argumentos, mas a gente continua na dependência do Espírito Santo, porque o Evangelho é um mistério. Continua um mistério. Para quem não entende, é um mistério. Sim. E se nós não tiver essa revelação do mistério, as pessoas não vão entender ou não vai tocar no coração delas. Então, o estudo está dividido em 13 capítulos, em 13 lições. Cada lição dá mais ou menos umas 10, 12 páginas. É muito abrangente, o livro tem 200 e poucas páginas. 210, eu anotei aqui. É bastante conteúdo. E uma das aulas é só a apresentação para como estudar esse livro, porque esse livro ele não é um livro de leitura. É de estudo, Isso, o livro de contos é um livro de leitura. Sim, que nós vamos falar depois dele. Mas o de evangelismo é um livro de estudo. Sim. Então, como eu levei uns 10 anos para escrever esse livro, e eu agora quero comprar um outro livro de um pastor antigo aí, que é sobre evangelismo. Não que eu vá acrescentar, mas eu vejo que existem muitos livros sobre evangelismo. É difícil os que sejam completos. Uns focam mais na parte espiritual, outros mais no evangelismo pessoal. Sim. Outros mais em trabalho de tenda, de cruzadas, uns mais na área de libertação, outros mais na área de cura, e assim vai. Sim. Existem bastante conteúdo, tanto que esse livro tem uma bibliografia bem grande. Tem, E eu estimulo muito aos irmãos a lerem essas bibliografias, a participarem delas. Eu ia perguntar sobre isso mesmo, Por que o senhor deu tanta ênfase nessa bibliografia? Ser tão extensa assim? Porque exatamente por isso, para ficar embasado, firme. Eu até quero citar um exemplo desse livro aqui, que é muito bom, muito inteligente. Deixa eu colocar mais pertinho aqui. É muito bom. Esses irmãos podem adquirir em qualquer das nossas igrejas, qualquer livraria. Esse livro tem umas 200 e poucas páginas. E ele tem
ele foca bastante a parte espiritual. Mas, então, eu tirei algumas coisas dele também para acrescentar aqui, deu quase uma página aqui. Até isso, não chega a ser um capítulo, é só essa página 190 que faz parte da última lição, que fala sobre o evangelismo que não salva. Porque, infelizmente, existe um evangelismo que não salva. Então, de todo aquele livro ali, de 200 e poucas páginas, eu tirei uma página. Só que eu fiz isso com vários outros livros, justamente porque a ideia disso aqui é ser um manual e é ser bem abrangente. Tem um livro do John MacArthur muito interessante, que também se chama Evangelismo e tem umas 300 e poucas páginas. Então, existem outros autores, Claudinor de Andrade, Antônio Gilberto, Valdir Bezerra, vários autores que escreveram bons volumes. Sim. E a ideia do manual é juntar tudo isso e dar uma expectativa geral. Por exemplo, a gente fala de música no evangelismo, a gente fala de aconselhamento pastoral, visitas, coisas que existem livros específicos sobre essas áreas. Uhum. Então, por isso a ênfase grande à bibliografia. Sim, sim, entendi. Então, assim, o senhor quis realmente fazer com que todos esses assuntos ficassem em um. Isso que diferencia ele dos outros livros, então. Isso, né? Por isso ele tem um índice bem grande também, né? Tem. Bastante coisa. Sim. Mas muito interessante mesmo, muito interessante. E é bem isso mesmo, agora o senhor falando e eu aqui meditando. Realmente é assim, quando nós vamos tentar nos aprimorar no quesito, no tema evangelismo, e nós tentamos adquirir algum livro para ter um pouco mais de entendimento em alguma área, eles realmente focam em uma área, né? Mas ter vários assuntos em um só é bem diferenciado mesmo, né? E é por isso que, aliás, já vamos comentar aqui, irmão Adriano, quem quiser adquirir o manual ou o curso, pode entrar em contato com o senhor, né? Nós vamos deixar aqui os contatos depois, e aí os irmãos vão entrando em contato e vão pedindo e tendo mais instruções sobre o curso. Gostaria também que o senhor falasse, assim, o método de estudo. Qual é o método que o senhor costuma usar para esse curso? Algumas pessoas que me conhecem, eu sei que às vezes para responder uma pergunta eu tenho que fazer todo um roteio para chegar nela. Claro. Mas acho que os culpados são meus pais por causa disso. E quem me conhece, já viu eu dando aula, ou já participou de alguma aula, sabe que o meu estilo de dar aula, o que eu aprendi estudando, é uma aula que os alunos participem. Uhum. É que a gente faz perguntas, resposta, participação, para que o aluno se sinta à vontade para dizer, olha, eu penso um pouco diferente, eu não estou entendendo isso, por que isso é assim? Coisa que às vezes existem professores que não usam esse método ou não gostam desse método. Mas eu acho melhor assim, aqueles que já tiveram aula comigo. E esse livro, ele tem uma característica de ser autodidata. Eu acrescentei bastante, estudei algumas coisas sobre isso, justamente para que tanto a pessoa possa estudar sozinho, e aí eu dou algumas dicas autodidatas. Por exemplo, tem um livro ali de 180 páginas, que eu tirei 2 páginas. Sim. Mas eu aconselho quem estudar sozinho a ler todo esse livro. Claro. Porque daí ele vai pegar o conteúdo completo. Uhum. Então, essas são as dicas autodidata. A parte, quem tem essa vocação e quer estudar, olha, eu acho que vai estudar, aqui deve ter conteúdo para 1 ano de estudo. Sim. Porque justamente a pessoa tem outras coisas para fazer, para ler. É normal que em qualquer aula que a gente faça, ou curso, tem aquele tema que a gente gosta mais, aquele que a gente não gosta muito, ou que não se identifica muito. Isso, às vezes acontece num tempo da vida da gente que a gente tem outras coisas para fazer. Uhum. O livro também vai ser assim. Então, sim,
Aqui uma das dicas de autodidata é ser perseverante, né? É começar um tema e terminar aquele tema sem ir para o outro. Sim. Ainda que não seja a nossa realidade, né? A gente tem compromisso com a leitura, com aquele calendário de leitura, com pregações, com visita, com discipulado, com escola bíblica. Sim. Então não dá para focar numa coisa só. Uhum. Então essa é uma dica autodidata. Agora, o bom seria conseguir fazer o curso mesmo, montar uma classe de no mínimo 10 pessoas, porque na classe a gente faz aquele simulado de como entregar um folheto, um conversa com o outro, a gente se perde aquela vergonha, aquela inibição. Eu já vi isso em alunos, de pessoas que o máximo que eles diziam é aceita um folhetinho. E depois A gente viu isso no curso. Depois adquiriram argumentos, conversavam, Sim. até contrariavam, até discutiam se fosse preciso. Sim. Mas isso é uma segurança que a pessoa tem, que o conhecimento deu para ela. Né? Então, fazer a aula é melhor. Se for se escolher qual dos dois métodos, autodidata ou fazer a aula, eu sugeria fazer a aula mesmo. Porque se pega um professor que está mais integrado e que gosta de envolver os alunos na aula, o aprendizado vai ser melhor. Claro. Uhum. E nós sabemos que sempre nós somos influenciados por alguém, né, irmão Adriano? Em toda a nossa vida, tudo que nós decidimos ou fizemos, tudo não, mas a maioria, né, das coisas, principalmente na nossa juventude ou até quando chegamos na vida adulta, sempre tem alguém nos influenciando para algo. Eu acredito que também sobre escrever os livros, colocar isso então em um livro para publicar, o senhor também foi influenciado por alguma coisa ou alguém. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa influência. Olha, a minha mãe era professora e nós crescemos sem televisão em casa. Então nós tínhamos livro. Até uns livros. Tá aí uma dica para os pais, hein? Não existem mais. E depois a gente, infelizmente, enfraquecemos na fé e fomos para as histórias em quadrinhos. E depois fomos para aqueles clássicos de faroeste. Nossa! E depois eu sempre fui assim na escola, né? Havia aquela coleção Vagalume, aquela coleção Aventura de Ler, que eram livros de ensino médio, não era nem de ensino médio, né? Era de ensino fundamental ainda. Sim. E a gente lia, os professores estimulavam a gente a ler aquilo ali. Coisas que infelizmente as escolas não fazem hoje, mas não vamos tocar nisso. Esse assunto, né? Para outro dia. Mas então eu cresci nisso. E até o ponto que eu comecei a estudar um pouquinho sobre... Eu comprei um livro do Schopenhauer lá, antes de escrever. Quando eu descobri o C.S. Lewis, e aquele livro ele começa dizendo assim, você tem que escrever para uma criança, como se uma criança de 5 anos pudesse entender. C.S. Lewis é maravilhoso. Aquilo ali me abriu os olhos. Sim. Eu tenho que escrever a ponto de uma criança de 5 anos escrever. Depois eu já fui para o Chesterton. Chesterton é muito difícil, mais pesado. Mas são escritores que com certeza me influenciaram. Assim, tantos outros homens, assim, o Olavo de Carvalho, não vou citar só os que... Claro que teve os cristãos também, mas escritores que me estimularam a escrever. Tem um livro de um padre que eu já li 2 vezes e eu leio ele, que é A Vida Intelectual. Apesar de ser um livro de padre, é um livro muito sábio. Sim. É mais ou menos que nem aquele O Ministério da Palavra de Deus do Atmani. Eu entendi que a palavra de Deus ela incorpora na gente, por isso que Paulo dizia assim, olha, eu não é Deus que está dizendo, mas eu creio que eu tenho Deus. Glória a Deus. E é bem assim mesmo. É bem assim mesmo. Acho que essas foram algumas das influências assim que me estimularam a escrever, a produzir. E eu também queria perguntar para o senhor sobre por que o tema evangelismo? Por que esse tema? Porque nós sabemos que na igreja nós temos diferentes departamentos, temas, assuntos, dúvidas, perguntas, mas por que o tema evangelismo?
Eu acho que isso aí, irmã, é uma chamada de Deus. Porque desde que eu me converti, eu fui envolvido com evangelismo e eu tinha essa ideia, esse sentimento. Talvez quem tem uma chamada pastoral não pense assim, talvez quem tem uma outra chamada não pense assim, mas foi meio que automático. Eu não saberia dizer quando é que começou, por quê, Uhum. mas E depois que eu comecei a estudar sobre isso, aí mais ainda, aí já vem aquele peso da responsabilidade do teu conhecimento. E anexada a necessidade, né, irmão Adriano? Isso, e passar isso. Eu li um livro que foi escrito por João Calvino, lá em 1500 e pouco, sobre evangelismo. Como é que eles pensavam sobre evangelismo? Como é que eles organizavam? Quem é que poderia fazer evangelismo na época? É um livro bem interessante. Uhum. E como é que a igreja primitiva tratava o evangelismo? É muito interessante. Eles levavam, às vezes, 1 ano evangelizando alguém, até formar um discípulo, até batizar ele. Sim. Então era um processo longo. Eles entendiam que se o evangelismo não fosse bem feito, não ia formar um bom crente. Agora a gente passa essa responsabilidade mais para o discipulado do que para o evangelismo. Uhum. Sim. Só que o evangelismo primitivo, até os 300 anos depois de Cristo, ali, até a igreja virar, até Constantino dar aquele decreto lá de liberdade religiosa, o evangelismo também era diferente, o método era diferente. Sim. É um assunto para a gente se aprofundar, assim. Uhum. Mas, para responder a pergunta da irmã, eu não sei. Eu li um livro que se chama Esforça-te para ganhar almas, que tem aquele texto de Jeremias que diz assim, que se eu pensar e não falar isso, dentro de mim arde o fogo. Aleluia. Né? Eu acho que era aquele sentimento de Jeremias de dizer assim, olha, isso aqui não está funcionando. Faz 40 anos que eu faço isso e não funciona. Mas se eu parar, fogo arde em mim. Eu acho que é Jeremias 20, né? Glória a Deus. Então Glória talvez a Deus. seja isso que sempre me moveu a escrever sobre o evangelismo. Glória a Deus. Eu acredito que a minha vida, a nossa vida, né? Talvez quem está nos assistindo agora pode pensar, né, que são perguntas talvez tão óbvias, né? Mas eu também vejo, sim, muito isso, talvez o irmão também, sobre como que pode eu conhecer Jesus, alguém que fez algo tão grandioso na minha vida e na vida de milhares de pessoas, o Deus que enviou o único filho para morrer por nós, né, para que nós tivéssemos direito à salvação. Como que depois disso tudo eu não fale sobre isso, né? Acho que é muito mais sobre só eu conhecer, mas depois que eu conheço, o que eu faço com esse conhecimento e qual é o valor? Porque vendo o senhor falar agora, e sobre também os livros, né, que o senhor tem publicado sobre esse tema, é isso que também eu fico meditando, sabe? Eu tenho conhecimento, Deus me deu essa oportunidade de ter o conhecimento, mas tem um objetivo. Porque o nosso Deus, ele não faz nada sem objetivo. Ele não faz nada só por fazer. Então, tem esse objetivo. Então, você que está nos assistindo aqui nessa live hoje, saiba que você também pode ser alguém proclamador do Evangelho. Romanos fala que nós somos considerados embaixadores de Cristo. E embaixadores de Cristo é um título muito grandioso. Porque o embaixador, ele representa um reino, uma nação. E principalmente um líder, um senhor. Ele é servo de alguém também. E esse embaixador, ele tem que fazer essa representação de forma perfeita, né? Ele tem que fazer essa representação de forma que quem está recebendo a visita desse embaixador, naquela nação, naquele lugar, venha ver a veracidade do seu Senhor. Eu acredito que isso, assim, agora escutando o Senhor e tudo que nós, né, já tínhamos conversado essa semana sobre a nossa live hoje e sobre alguns projetos que nós queremos
tirar do papel, né, irmã André? É isso. É sobre esse homem chamado Jesus Cristo e sobre a salvação. Então nós não podemos ficar de braços cruzados pensando que somente o outro tem a capacidade de falar de Jesus. E inclusive, até não estaria aqui na nossa pauta, mas eu tive também meditando essa semana sobre as pessoas que pensam assim, irmão Adriano, somente quem tem um grande conhecimento pode falar de Jesus, e somente naquele local. Eu queria assim que, de forma assim bem objetiva, e aí nós já vamos para outros assuntos, o senhor falasse sobre isso. Será que é realmente só quando eu tenho um grande conhecimento que eu posso falar de Jesus? E tem só um local, por exemplo, é só no púlpito da igreja que eu posso falar de Jesus, ou só em um local específico? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque eu tenho visto muito sobre o agir de Deus durante os anos, né, a gente vê, das pessoas falarem de Jesus, por exemplo, na parada do ônibus. Deus age em tantos lugares. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Tem um local, tem que ser naquele local, e é mais ali que o senhor vai agir, e eu tenho que ter esse grande conhecimento para falar de Jesus. Pois é. Na história do evangelismo, que é uma das coisas que tem aqui nesse livro, conta assim, o evangelismo sempre foi algo espontâneo, né? Porque nasceu lá com os apóstolos, quando prenderam os apóstolos e disseram, não fale mais de Jesus, a resposta deles foi essa: como vamos deixar de falar aquilo que temos visto e vivido, né? Então, logicamente a gente organiza cruzadas, evangelismo, visitas em locais e discipulado nas casas, mas o evangelismo ele é alguma coisa que flui naturalmente de dentro de nós, né? Nós falarmos, e para quem não tem muito conhecimento, o que eu aconselho? Conte o seu testemunho de salvação. Glória a Deus. Conte como Jesus transformou você, perdoou você, curou você, libertou, abriu os olhos, te fez entender uma coisa que você não entendia, porque tem muita gente que está nessa mesma situação e que às vezes a gente passar um conteúdo, falar das doutrinas de salvação, não resolve. Mas contar que eu era triste, agora sou feliz, que eu tinha medo da morte, agora não tenho, é o suficiente. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o evangelismo é, acima de tudo, contar daquilo que... tem um livro que é o Pastor Aprovado, que ele diz assim que quando ele ia pregar nas igrejas, ele queria que os crentes entendessem se ele esteve com Jesus ou não. E isso é muito maravilhoso, porque se a gente está com Jesus, a gente vai ter alguma coisa. Sim. Né? Parece que flui. É verdade. Então, não é a grande quantidade de conhecimento, ainda que o conhecimento seja necessário, seja indispensável, a gente não pode desprezar. Talvez eu encaixe isso aí numa outra pergunta, mas eu conheci uma irmã que acha que estudar não precisa. E esses dias perguntaram assim para ela, e eu fiquei só ouvindo, assim. Eu estava com a minha esposa, ela perguntaram assim, ela disse que a Bíblia foi escrita por homens. E aí eu fiquei pensando, quantos argumentos ela poderia ter se tivesse estudado? Nesse caso aí, o estudo fez falta. Então a gente entende que estudar é bom, é necessário, mas aquilo que flui de dentro da vida com Deus, isso aí satisfaz qualquer evangelismo pessoal, pregação. Sim. Existem histórias na igreja assim. E o irmão tem um público-alvo sobre esse livro, para esse livro? Olha, graças a Deus no Ministério Restauração a gente está vivendo essa visão de avivamento, de ganhar almas. Se nós estudarmos as marcas dos avivamentos no mundo, alguns dizem assim, avivamento sempre veio com oração e jejum. Oração não veio só com oração e jejum. Oração, jejum, estudo bíblico, santificação, separação, são algumas marcas. Mas tem uma marca que marcou muito os avivamentos no mundo, e que às vezes eu vejo que as pessoas não comentam, que é a pregação.
Uhum. Desde lá dos valdenses, dos lollardos, desde os lados de todos os movimentos lá, depois do John Wesley, a pregação foi o que moveu os avivamentos. Claro que oração, jejum, volta à palavra de Deus, separação do mundo, santificação, tudo isso engloba. Mas a pregação foi um dos fundamentos desses grandes avivamentos em vários lugares do mundo, sabe? Sim. E então, para que os pregadores se preparem, olha o quanto conteúdo nós já estamos tendo nas escolas bíblicas, justamente capacitando os crentes para ganhar almas. Então, o alvo é realmente capacitar os crentes no tema evangelismo. E se a gente for ver as falhas que ainda temos, coisas que a gente ainda precisa melhorar, às vezes são coisas simples que ninguém tratou elas. Uhum. Por exemplo, organizar os hinos que vão ser cantados antes de uma cruzada. Parece simples, mas às vezes ninguém conversa sobre isso. Uhum. Ou aconselhamento pastoral. Existem gente que fica sem aconselhamento pastoral, sem uma visita, ou sem uma oportunidade de conversar, porque ninguém trata isso. Então, Sim. O objetivo desse trabalho evangelismo, desse curso de evangelismo, é tratar todas essas áreas aqui. É ver alguém que cai endemoniado na igreja e ter um particular com ele, dizendo que porta tu abriu para isso? Como é que a gente pode te ajudar a tu se libertar disso? Porque as pessoas vêm na igreja e elas vão do culto e vai saber quando é que voltam. Uhum. É verdade. Então o público-alvo é todos. Todos que querem, né, estudar mais a palavra de Deus, se aprimorar mais no tema evangelístico, está convidado para fazer esse curso, para adquirir o livro e para ter realmente, né, mais conhecimento da palavra de Deus e saber realmente a sua chamada, a sua missão, porque, como nós estamos falando aqui, todos nós temos uma missão, todos nós temos um objetivo, e o objetivo deve ser ganharmos para o Senhor. Irmão Adriano, no seu livro a apresentação é bem detalhada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É uma apresentação que eu vi que é bem detalhada, é bem, né, como é que eu posso dizer, explicada, né? E queria que o senhor falasse um pouco sobre, então, a apresentação para quem está dialogado conosco agora. O livro ele é dividido em 12 capítulos, em 12 lições, mas as aulas são 13, porque uma das aulas é só a apresentação do livro. Justamente por ele ser um livro que se estuda sozinho, pode ser autodidata, quanto pelas indicações da bibliografia e de como estudar o livro em casa. Sim. Então essa seria o porquê. E só no esboço a gente fala sobre o tema, a gente apresenta a bibliografia, os índices, a história da igreja e algumas dicas autodidatas. Por exemplo, aqui existem mais de 70 aulas, existem mais de 70 assuntos tem mais de 50 perguntas para evangelismo, mais de 30 respostas. Tem perguntas para apologia, para defesa da fé, para seitas e heresias. Então, por isso que essa apresentação acaba sendo um pouquinho longa. E daí, porque na apresentação, quando a gente faz ela com os slides, a gente mostra um pouco de várias faces do evangelismo, assim, desde visita numa geriatria, visita num hospital, a pregação, cruzadas em estádio. Olha, como a gente está precisando disso, né? Nossa geração não experimentou isso. É verdade. Né? Cruzadas em estádio de futebol. Vai que Deus abra as portas de novo, né? E nos dê essa condição de encher um estádio. Glória a Deus. Tem estádio aí que cabe 50 mil pessoas. Que Deus seja glorificado nisso, né? Claro. Mas então, por isso que a apresentação é um pouco longa, porque são muitos assuntos. Então, é o que nós já tínhamos comentado um pouco, mas, né, é sempre bom aprimorar um pouco mais. O senhor fala sobre os 7 pontos de contatos.
gostaria que o senhor falasse também sobre isso do livro. O que seria esses 7 pontos de contato que o senhor prioriza no livro? Esses 7 pontos de contatos é muito interessante, a gente bate nessa tecla desde o começo para que o aluno saiba de cor. Que são coisas que Deus deixou como uma porta aberta para ganhar almas, para evangelizar. Por exemplo, Deus deixou uma necessidade que é a sede, para que se alguém oferecer água, supra essa necessidade. Assim Deus deixou esses assuntos também, que é o medo da morte, a insegurança do que vai acontecer depois, que é o problema com a infelicidade que todos nós sentimos. Ninguém consegue se satisfazer perfeitamente com nada, precisa alguma coisa para satisfazer. A questão da culpa, nós erramos até voluntariamente, todo mundo erra. Isso lá o mais estudioso lá da Inglaterra e o índio lá no meio da floresta amazônica, eles sabem que estão errados. Sim, a lei da consciência, né? A lei da consciência, a culpa, o medo da morte, a insegurança do que vai acontecer depois, a existência de um ser superior e de um mundo espiritual por trás dessa nossa realidade. Alguém pode dizer assim que não acredita no diabo, mas tem medo do escuro, mas então tem medo de quê? Se o diabo não existe, está com medo de quê? Associa esse escuro, por que, né, que associa o escuro a algo ruim? Isso. Né? E então são coisas, e para esses 7 pontos a gente encontra na Bíblia e em Jesus a solução de todos eles. Por exemplo, quem é que pode nos garantir que vida eterna existe? Só quem já morreu e ressuscitou. Aí só tem um, Jesus. Quem é que pode transformar nossa natureza pecaminosa que nos escraviza no pecado, mesmo quando a gente sabe que aquele pecado está nos levando ao sofrimento? Jesus, através do novo nascimento. E assim, quem é que pode garantir, quem é que pode cumprir a lei de Deus que a gente está sempre quebrando, apesar de ter 10 mandamentos, a gente não consegue cumprir? Alguém que cumpriu a lei por nós e que hoje nos dá graça para cumprir, Jesus. Glória a Deus. Então, para todos esses pontos de contato, a gente tenta usar vários argumentos que podem ser usados no evangelismo. E existem escolas de evangelismo que usam diretamente essas técnicas. Eles chegam na pessoa e dizem assim, posso te conversar um pouquinho sobre religião? Diferente da religião que tu tem, tu já cometeu uma mentira alguma vez? Aí a pessoa vai dizer, claro, né, todo mundo. Aí diz, então, bom, então nesse caso aí tu é um mentiroso e o mentiroso é culpado diante de Deus. Só tem um jeito para resolver esse problema, é tu se arrepender e alguém que pague a tua dívida. E esse alguém é Jesus. Bem assim. Sim, mas eu estou falando rápido e resumindo, não, mas existem vários argumentos, né? Sim, que eles usam esses 7 pontos e faltar com esse... É bem direto, né? Bem objetivo e direto mesmo. E faltar com esses 7 pontos pode tornar o evangelismo muito superficial. Por exemplo, a gente não pode evangelizar só porque Deus quer abençoar as pessoas. Porque bênção é uma coisa relativa. Alguém pode achar que ser abençoado é ter uma coisa, outro pode ter outra. É faltar no evangelismo com os pontos fundamentais. Esse é o problema. Por isso que a gente tem que entender o que Deus deixou para a gente dizer no evangelismo. O verdadeiro evangelho, que é o que transforma, o que liberta, o que cura, o que... Tem um exemplo que eu aprendi, que a gente diz assim, imagina se eu chego para você e você está totalmente bem de saúde, eu digo, olha, eu tenho um remédio excelente, um médico excelente, ele gosta de ti, ele vai resolver todos os teus problemas. E aí você diz assim, mas eu não estou doente, eu não preciso de médico e nem de problema, não tem. Agora, se a gente chegar e dizer assim, olha, eu descobri que tu está com um problema sério, que tu vai morrer, mas eu tenho a solução. Aí a pessoa vai entender que ela precisa da mensagem de salvação. Então... É que se eu não souber o que eu devo, o que eu devia e Jesus pagou, meio que a pessoa ela não vai dar o valor devido à salvação. Por exemplo, que nem eu converso com os irmãos muitas vezes e digo, olha, se eu chegar em alguém e eu não falar sobre
o pecado ou o inferno, essa pessoa ela não vai entender o valor da salvação. Porque assim, ó, ela está sendo salva, mas ela está sendo salva do quê? Por quem? E para quê? Né? Eu acredito que essas perguntas que o senhor coloca nos seus livros também, eles são também elaborados com perguntas, né? E às vezes no próprio livro vai ter ali a resposta, mas igual o senhor, né, no final de alguns capítulos, o senhor coloca ali algumas perguntas e as perguntas elas embasam bastante o conhecimento da gente, ajuda bastante. Para isso mesmo, para que as pessoas elas venham ter dar esse valor devido para a salvação. Porque do contrário, eu não vou dar valor. Se eu não devo nada, que nem o senhor falou agora, se eu não estou doente, eu vou dar valor para o médico. Por quê? Eu não estou doente. Eu tenho observado isso, irmã. Eu tinha esse hábito de ir nas casas das pessoas, e a gente viveu essa experiência lá em Cambará, de orar pelas pessoas enfermas. E às vezes tinha espíritas, tinham católicos, tinham pessoas assim. E Deus me fez entender uma coisa, que o T.L. Osborne foi um escritor que falou bastante sobre isso, que a gente tem que pregar, porque a fé vem pelo ouvir. Se eles não ouvirem, eles vão receber uma cura como se fosse uma migalha de Deus. Olha, já que o Senhor quer me curar, me cure, né? Mas se eles ouvirem a palavra de Deus, eles vão entender, opa, a coisa é mais do que uma cura que eu preciso. Eu preciso de perdão, eu preciso de libertação, eu preciso de transformação. Então, acompanhar a oração junto com a pregação. Sempre, quando a gente for orar por alguém, dizer assim, não, eu vou orar por ti, mas deixa eu te falar uma coisinha primeiro. E aí, essa coisinha primeiro é a necessidade de salvação. Porque isso vai gerar fé para receber o milagre. E aí não vai ficar aquela coisa assim como a pessoa já vai entender que ela precisa da ação de Deus para a vida dela. E se a gente só oferecer um serviço, existem pessoas que até precisam, mas não entendem. E fica algo superficial, né? Diante de algo tão grandioso que é o sofrimento de Jesus na cruz, né? Para a remissão de nossos pecados. Fica algo superficial. Fica algo que o valor, parece que nós estamos diminuindo esse valor, né? Da salvação. Um dos livros que está aqui é o Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer, que ele fala bastante disso. Eu gosto muito das pregações do Paul Washer. Agora faz tempo que eu não estou conseguindo escutar quase nenhuma pregação assim, mas realmente falam bastante sobre a salvação, né? E a importância que a gente deve dar para a salvação. Bom, aí eu concluo a questão do porquê dos 7 pontos, né? Por que esses 7 pontos são fundamentais para que tornem o Evangelho realmente necessário? Claro, claro. Eu gostaria também ainda falando sobre o livro, sobre o Evangelho, mas nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o curso em si. Sobre esse curso, assim, os resultados que o senhor já percebeu que os alunos têm tido no pós-curso. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque o senhor está ministrando esse curso já faz uns 5 anos, né? A gente começou ele em Novo Hamburgo com um livrinho de 120 páginas. E graças a Deus pela coragem dos irmãos e pela confiança, pelo carinho dos irmãos. Sim. Mas depois a gente fez bastante em São Francisco, a gente fez todo o curso completo, com bastante tempo, também em Canguçu. Aqui em São Leopoldo. Aqui em São Leopoldo. Eu lembro de um aluno que existe uma das partes práticas, que é a pregação evangelística. Então a gente pega alguém, coloca em cima de uma cadeira, ou em cima de um banco de madeira, e diz assim, olha, imagina que tu está na rua, prega uma palavra evangelística. Antes eu dou as dicas. E eu percebia que esse irmão tinha dificuldade para falar, e que ele falava que o amor de Deus é bom, que Jesus é... Isso tudo dentro da igreja, né? Porque é um simulado, né? É só um treinamento. E eu fiquei pensando, obrigado, irmão, tu tem 5 minutos para fazer a pregação. E ele desceu satisfeito.
disse, bom, irmãos, agora nós vamos avaliar a pregação dele, o que faltou? E daí ele, faltou isso, faltou aquilo. Faltou falar da necessidade, falou faltar de arrependimento. Ele estava oferecendo um Jesus que fazia tudo de graça, porque ele ama todo mundo e ele quer ajudar todo mundo, e era para as pessoas vir depressa o quanto antes. Mas depois a gente fez de novo com esse irmão. Agora nós vamos fazer diferente, agora a gente já te deu as dicas, agora sobe de novo e traz a mesma mensagem. A mensagem mudou. Então esse treinamento é importante, né? Claro, sim. Talvez seja esse um dos resultados assim que eu observei. Ou algum outro comentário de irmãos que vem comentando comigo, olha, irmão, eu tive tal oportunidade e falei isso. E foi impactante. Foi o meu caso. No pós-curso. Não lembro, mas... foi o meu caso. No pós-curso, ali naqueles próximos dias ali também, teve situações em que a gente teve, né, ali a oportunidade de falar de Jesus, e por causa do curso eu vi que realmente, assim, sempre alguma coisa muda na mente da gente quando a gente estuda. Isso é um fato. E no pós-curso eu pude ver que muita coisa ali também. Eu vi assim que, eu tava assim, conseguindo responder, mas eu não estava só conseguindo responder o que a pessoa pergunta, mas eu estava conseguindo também perguntar. Porque a pergunta, nossa, às vezes ela impacta mais do que a pergunta da pessoa, né? A pergunta do evangelizador, né? Eu perguntar para a pessoa aquilo, realmente, né, o senhor falou, né? Você tem medo? Você tem medo da morte? Então a pessoa assim faz com que ela reflita. Faz com que aquele ali que está sendo evangelizado, a pessoa que está sendo evangelizada, ela reflita. Do que só ela perguntar. Claro. Né? Ou de oferecer respostas sem as perguntas, né? E também agora eu lembrei de algo que é importante falar e que eu vejo muito, que também nós não tínhamos colocado aqui em pauta, mas eu acho que é interessante o senhor falar, porque é um assunto assim que é bem pertinente, que é sobre o evangelizador só falar e não escutar. Eu vejo bastante. Às vezes é insegurança, né? Insegurança do evangelizador, medo de ser rebatido. Pois existe um livro aqui que é do Randy Newman, que é Evangelismo com Perguntas, é um dos livros deles, né? Mas, por exemplo, quando a irmã fez o curso, acho que não era ainda essa edição, mas nessa edição aqui não tem Evangelismo e Apologia, o que já tem são mais 10 páginas de assuntos só sobre isso. Evangelismo com perguntas, defesa da fé, responder questionamentos. Então eu penso que a pessoa vai se sentir muito à vontade. Eu tenho que adquirir a próxima edição. Nós estamos aqui para isso, para lançar essa edição. Para justamente se sentir seguro em conversar com as pessoas. Sim. E ter essa condição de ouvir a pessoa. Eu tive uma experiência bem triste, assim, com um senhor que ele disse assim para mim, só que ele não estava conversando comigo, ele estava conversando com outro senhor e já era idoso, e eu fiquei tão triste com aquilo, sabe? Porque ele disse assim, olha, não tem como acreditar na Bíblia, porque Jesus disse que o reino dele ia se manifestar antes que os apóstolos morressem, e não aconteceu, então como é que eu vou acreditar na Bíblia? E aí eles trocaram de assunto, e eu fiquei pensando, meu Deus, olha só que pobre homem cego. Se ele ao menos me ouvisse, me desse uma oportunidade para conversar, porque ele está interpretando o texto errado. Mas ninguém explicou para ele. Sim. Então, nesse caso, é um caso que tem que ouvir, tem que ter tempo, tem que aceitar, às vezes, palavras mal educadas. Mas esse é o papel do evangelizador. Mas isso é algo assim que eu vejo muito, que é sobre, porque quando eu escuto a pessoa, quando eu escuto aquela pessoa ali que eu fui ali para orar, para visitar, ou eu estou evangelizando na rua, o próprio Espírito Santo, e aí a gente vem também para a parte que é a revelação, o discernimento, né, o Espírito Santo mesmo, a obra do Espírito Santo ali através da palavra de Deus. Quando eu escuto, o próprio Espírito Santo ele vai agindo tanto em mim como na pessoa, para que a salvação ela chegue naquela vida.
Mas quando eu não escuto, eu só falo, não que não vá acontecer, né, irmão Adriano? Claro, porque a palavra de Deus, ela é viva. Está sendo semeada igual, né? A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela vai fazer um efeito, claro. Mas eu acredito que quando eu escuto, esse efeito ele pode ser ainda maior. E aí o senhor pode me corrigir, né, se o senhor pensa diferente, mas eu acredito que pode ser ainda melhor, sabe? Eu estar escutando aquela pessoa ali e também quando eu escuto a pessoa, através do conhecimento da palavra de Deus, eu vou ter um texto que vai de encontro com a necessidade dela e também vai agir na vida dela. E nós não somos 100%, irmãos. Às vezes a gente vai com uma revelação e se a gente ouvir a pessoa, aquilo ali cria vínculo para ela abrir o coração para nos contar um outro problema. Sim. E esse vínculo, essa confiança da pessoa na gente, abre portas. Né? Ela se sente mais à vontade para tirar dúvida, para perguntar. Então, saber ouvir é muito importante. Sim. O senhor já recebeu críticas sobre o livro, sobre o curso? Foram positivas, negativas? Foram mais negativas ou positivas? Gostaria que o senhor comentasse sobre isso, até para encorajar outras pessoas também, que às vezes têm a vontade de colocar também em livros, publicar livros. Alguns irmãos que estão, né, dialogados conosco, às vezes têm esse desejo e pensa, às vezes mais nas críticas, ou, né, críticas que às vezes são, como a gente diz, construtivas, outras não, mas que isso impede que publiquem. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Se o senhor teve, e se mesmo assim nós temos que colocar aquilo que nós conhecemos para outras pessoas conhecerem. Olha, irmã, eu penso que é uma questão de maturidade a gente saber lidar com críticas. Existem às vezes a crítica, existe às vezes o desinteresse, até de pessoas que precisam, sabe? Você quer ajudar, você sabe que aquela pessoa pode ser melhor se ela aprender aquilo. E que às vezes a pessoa não dá importância, não dá valor. Então, às vezes entristece a gente porque a gente vê que poderia ajudar e não consegue. Sim. Críticas, não existe livro perfeito, nós podemos pegar a Bíblia e achar defeito. Não que ela tenha defeito, sim, mas porque as pessoas são assim, né? A forma que interpreta, né? Isso, ainda mais livros humanos, daqui a pouco a gente acha defeito até onde não tem. E paciência, existe muita gente que não gosta de estudar, e nós temos que respeitar isso. Tem gente que não gosta de ler, não gosta. Então isso também é uma coisa que a gente tem que lidar. Agora, quanto a outra questão, irmã, eu sou um estimulador, um animador, assim, de que a gente deve escrever. O Ministério Restauração, nós deveríamos escrever muito mais. Uhum. O grande sucesso dos 300 anos, mais ou menos, do movimento puritano, sim, que foi um movimento opressor, oprimido, sofrido, rejeitado na época, uhum, foi a quantidade de coisas escritas que eles produziram. Era, sim, muita coisa. Infelizmente, o movimento pentecostal brasileiro tem muito pouco conteúdo. Se a gente digitar sobre dízimo, uhum, na internet e ver quantos pregadores pentecostais falam sobre dízimo, talvez seja um ou poucos, ou nenhum, porque falta conteúdo pentecostal. Sim. Livros também. Se nós formos na própria CPAD, que é da Assembleia de Deus, existe muito conteúdo americano, poucos brasileiros. Agora que tem mais, né? Mas antes era muito americano, poucos brasileiros. Então eu estimulo, comece a escrever. Eu não gosto muito de usar inteligência artificial, IA, uhum, alguma coisa assim, mas sim, nos ajuda muito. Sim. Assim, uhum, não dá para confiar na inteligência artificial, ela muda os textos, ela altera textos, troca, sim, palavras. Mas eu estimulo, escreva. Tem que ter essas ferramentas, tem que ter elas como um auxílio, né? Agora, isso não vai fazer com que a gente não estude, né? Pelo contrário, temos que estudar ainda mais para saber realmente o que é veracidade e o que não é, né? Isso é só um auxílio, é só mais uma ajuda que nós temos.
Para quem quer, irmão, adquirir o livro, realizar o curso, o senhor pode entrar em contato com o senhor, as suas redes sociais. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, as pessoas, quase, os que me conhecem têm meu número de telefone. O senhor pode repetir o número para nós? 51 98143 0065. Esse é o meu telefone também do WhatsApp. Sim. Então pode ser Eu por vou ali. publicar aqui na live, daí os irmãos... E os irmãos que quiserem Vai ficar fazer aqui no classe, converse com os seus pastores, para a gente poder organizar. Tem que ser no mínimo um dia, irmãos. Não tem como fazer com menos de um dia. Porque os irmãos estão vendo a nossa pequena conversa aqui, já deu 1 hora, né? Já deu mais de 1 hora, ó. Então, é abrangente. Imagina estudar um livro desses com 200 e poucas páginas. Sim, sim. Então, o livro, nós já falamos sobre o livro Manual do Evangelismo. Ó, irmãos, nós estamos aqui já há 1 hora falando sobre esse livrinho aqui. É um livro realmente que, para autodidata, você que gosta e você que não gosta de estudar, estude também. Aprenda. Tá muito bonito, tá? Do evangelista Adriano Lopes. Realmente vocês não vão se arrepender de adquirir esse livro. Eu sei que na correria do dia a dia e hoje, né, as pessoas estão lendo menos, infelizmente. Mas tire um tempinho, tente recalcular a rota e comece a ler novamente livros manuais, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Para você que gosta e deseja iniciar essa vida de evangelismo, ou se você já tem, né, uma caminhada no evangelismo, estudar nunca é demais. Então é só entrar em contato, tá aqui no chat o contato do irmão Adriano Lopes. Então você entra em contato e adquira o seu livro. E também demais livros que nós vamos estar falando. Eu acho que só vai dar tempo para mais um livro, né, irmão Adriano? Que nós temos compromisso hoje. Então, quem sabe eu só apresento eles. Em outro momento podemos eu entro com apresentar mais e falar detalhes. sobre um, né? Falar sobre um Eu deixo seria a irmã interessante. escolher qual dos 3. Que difícil escolha. Que difícil escolha. Nós temos aqui muitos comentários, irmão Adriano Lopes. Vamos dar uma atençãozinha aqui no chat também. E eu tô observando aqui. Ó, temos a irmã Jennifer Barros Batista. Deus abençoe, irmã Jennifer. Temos o Ezequiel, a Sara lá em casa, né, meus irmãos. O pastor Luiz Carlos, que está nos ajudando muito aqui nessa live. Temos também o irmão Samuel Machado, dando glória a Deus. A irmã Eni, que também está ligadinha com a gente, a esposa do evangelista Luiz Carlos. Nós temos aqui vários comentários de Maurício Santos. E hoje eu acho que nós não vamos conseguir responder, mas Deus abençoe, Maurício. Deus abençoe sua vida. E por enquanto é isso. O irmão Maurício, eu não entendi muito bem se ele está perguntando ou são perguntas que ele entende que deve ser feita. Fala aqui para nós, irmão Maurício. E nós vamos continuar então. Ó, o irmão Adriano tem também outras obras, que é Contos de Salvação, também é um livro do irmão Adriano. E ele é meio rústico, né? É bonito. Muito bonito. Todas as histórias aqui, tem 18 histórias que estão relacionadas à salvação pela fé em Jesus. A fé, e tem alguns contos enigmáticos, assim, que são coisas maravilhosas. Às vezes eu escrevendo algumas coisas aqui, e eu trabalho embaixo, tem um sótão onde eu trabalho, e eu subo para orar. e algumas histórias eu choro. Isso que fui eu que escrevi. Glória a Deus. Então, é muito interessante. Infelizmente, no meio evangélico, a gente não tem muita tradição de contos, né? De contos, de histórias. Sim. Mas aprenda, conheça, são contos simples, histórias pequenininhas, testemunhos, coisas edificantes.
Glória a Deus. Então aqui é o evangelismo em forma de contos. E você pode adquirir também pelo contato que eu vou estar colocando aqui no chat de novo daqui a pouco. Esse aqui é um livro de leitura, é diferente do outro que é um livro de estudo. Sim. Esse livretinho aqui, bem pequenininho, tem agora 16 capítulos. Dá para ver pela imagem dele que ele parece a imagem do peregrino, né? Quem conhece a história do peregrino, não tem como não ser influenciado pelo peregrino, Nossa, né? Quem não leu tem que ler. Maravilhoso. Mas é uma revelação que Deus me deu para transmitir aos jovens e adolescentes. Então ele é um livrinho bem pequeno, com textos curtinhos, com sucintos assim sobre um assunto, sobre o êxito e a vitória. Deus nos quer fazer exitoso na vida, é alguém que vai vencendo aos poucos e que chegue na vitória final, que é uma vitória que Deus já nos deu para a gente vencer na vida, em várias áreas. O texto áureo aqui da capa diz, e se alguém também milita, não é coroado se não lutar legitimamente, 2 Timóteo 2,5. Forte, um texto áureo forte, Mas está muito bonito e creio que está uma benção também. Esse aqui eu não li. E temos mais um. É alguém que estuda, né? Esse aqui é o mínimo que você precisa saber sobre Jesus Cristo. Eu estou com muita vontade de ler esse livro. Eu também ainda não adquiri. Esse aqui, a capa é um grande segredo, né? A capa é um grande segredo. Já lembrem disso. Quando vocês pegarem esse livro, lembrem o que vocês vão enxergar na capa. Eu percebi. Depois eu passo o segredo em particular para a irmã. Por que é tão simples? Em primeira mão, em primeira mão. Então, nós temos quatro livros aqui. Esse é o primeiro que nós estamos falando sobre ele hoje. Nós estamos dando uma atençãozinha a mais para ele, também por causa do curso que o irmão Adriano ministra. Esse aqui é o mínimo que você precisa saber sobre Jesus Cristo. Também é um livro de mais de 200 páginas. O êxito e a vitória. Também é um livrinho pequenininho. Esse aqui você lê em poucos dias. E Contos de Salvação. Que tá a capa, tudo designer, muito bonito. E só para extinguir um pouquinho a curiosidade de quem está dialogado conosco, as frasezinhas da capa. Você já leu um livro com boas histórias? Olha o que o autor está perguntando, o irmão Adriano está perguntando. Aqueles que nos comprazem e emocionam, aquelas que nos comprazem e emocionam, e nos farão refletir e ficar com vontade de contar para outros. Depois ficamos felizes por ter lido. E é bem assim, né? Considerando a importância dos assuntos, o lúdico, os personagens e o estilo literário, esta obra nos faz ver bons motivos para viver gratos a Deus. Com contos curtos, reflexivos sobre o maravilhoso Salvador e a grandiosa salvação. Você precisa adquirir algum desses livros. Realmente vai edificar a sua vida. Deixa aqui. Adriano, então, a nossa live, ela... Eu já tinha comentado com o Adriano, né? Que nós não íamos conseguir falar dos 4 livros hoje. E realmente não vamos conseguir, porque nós temos compromisso. Mas nós vamos retornar aqui no canal falando dos próximos livros, né, irmão Adriano? Acredito que esse mês ainda nós vamos nos esforçar para falar dos outros livros, para dar mais uma atençãozinha também aqui no chat, responder também os nossos internautas, né? Que nós temos... Eu vi que um ali perguntou sobre... Aqui existe um capítulo inteiro nesse livro de manual sobre seitas e heresias. O irmão Maurício dos Santos que está aqui. Vai ter respostas ali. Várias perguntas, acho que ele fez umas 8 ou 10 perguntas. Então, qual livro que seria para ele, irmão Adriano? Que o senhor sugere? Como eu não conheço ele, olha, conhecer Jesus não faz mal para ninguém. Existe um professor que eu gosto muito dele, que se chama Samuel Miles. Ele tem 2 livros de cristologia. Um tem 800 e poucas páginas, o outro tem 500 e poucas páginas. Ele dá aulas fenomenais, assim. Ele estuda 50 anos só sobre Jesus. E daí ele pergunta para os alunos assim: vocês conhecem Jesus? Aí não sei o que eles respondem, né? Mas ele diz assim: eu conheço tão pouco.
Eu li isso, eu li esse Tremendo, né? na Porque apresentação, né? a gente vai conhecer a vida inteira Jesus e tem muito que conhecer. Talvez esse aqui seja o primeiro para o irmão Ó, irmão Maurício, então aqui, e depois o manual. ó, o mínimo que você precisa saber sobre Jesus Cristo. Maravilhoso. Só a apresentação já dá vontade de ler o livro. Só a apresentação já dá vontade de ler o livro. Então, estamos sugerindo para o irmão Maurício. Irmão Adriano, para nós fechar e já ir finalizando a nossa live, gostaria que o senhor falasse se o senhor tem em mente novos projetos. Eu estou com 2 livros registrados já. Deus seja glorificado com isso. E esperando o agir de Deus, a porta se abrir, alguém patrocinar os meus livros. Ó, patrocinadores. Mas são 2 livros bem interessantes. 2 livros, até um livro bem polêmico. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado, Deus vai ser exaltado, a palavra de Deus vai ser glorificada através disso. Então tem alguns outros projetos sim. E eu preciso fazer uns agradecimentos. Isso, então, o irmão Adriano então tem sim, né, a vontade, já tem aí projetos já escritos, e vamos orar então para Deus, né, tocar aí nos colaboradores, patrocinadores, para patrocinar as obras do irmão Adriano Lopes. E com certeza não vão se arrepender, né, irmão Adriano, porque o irmão tem se dedicado a este trabalho com bastante amor e dedicação no quesito de ler, de realmente se debruçar. A gente sabe que aqueles que escrevem e que estudam para levar conhecimento para alguém, nós sabemos que não é alguns dias ou meses, né, mas são, e também não é só de dia, né, irmã Adriana? São muitas noites, madrugadas, e consagrações, orações, para que realmente as vidas venham a ser tocadas. Estudar não é estudar, assim, alguns autores consideram como fazer musculação, exercício físico, porque é forçado. O Norman Geisler é um escritor de vários livros, mais de 100 livros, e ele disse assim que ele nunca gostou de ler. Meu Deus! Mas ele já leu mais de 1000 livros. Então, é o preço, alguém paga por esse preço. Às vezes a gente lê até uns livros chatos, mas alguém tem que... Mas os meus agradecimentos, irmã, eu não posso deixar de agradecer minha esposa, ela não me ajuda nos livros, irmãos, ela nunca leu meus livros. Mas ela é uma benção porque ela ora por mim, eu sei que eu preciso ser grato a Deus por essa parte espiritual. E ela me ajudou numa correçãozinha. Assim. Sim. Eu tenho um amigo que me deu um conselho sobre livros, que eu devo muito a ele, sou muito grato. Eu não vou dizer o nome dele, mas ele vai saber que é ele. Porque ele me disse algumas coisas, olha, os seus livros estão ruins nisso, não está bom nisso, precisa corrigir isso, precisa mudar isso. E isso foi muito bom. Foi edificante? Foi a crítica construtiva. Sou muito grato a esse amigo mesmo. Glória a Deus. Me ajudou bastante. Eu não posso esquecer da irmã Ana, né? Ana Maria Silva Rogen, ou Rogen Silva, que me ajudou com a capa, que me ajudou na correção, na avaliação desse livro aqui, que é um livro justamente para adolescentes. E eu fiquei muito feliz porque eu achei que ela é a pessoa certa, por ser ainda era adolescente, né, jovem. Como ter uma vida vitoriosa além do culto, além da igreja. Essa é a história, a ideia desse livro. Então eu acho que ela foi uma adolescente e uma jovem que teve um papel fundamental na avaliação desse livro. Então esse livro aqui, O Êxito e a Vitória, ele é para todos os públicos, mas principalmente para os jovens. Jovens que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda, né, que a live vai ficar gravada. Esse é uma sugestão de livros, então. Pode continuar os agradecimentos, irmão Adriano. Se tem mais alguém. Só preciso agradecer, irmão, também. Muito obrigado. Imagina, irmão, é uma honra. Então, irmão Adriano, nós vamos finalizando a nossa live. Gostaríamos de continuar, mas nós vamos retornar aqui. Esse mês ainda vamos nos esforçar para retornar, para estar falando sobre os outros livros e principalmente falando de Jesus, que é o principal objetivo dos livros. Muito obrigada a todos que ficaram conosco neste domingo à tarde. Nós sabemos que domingo de tarde, né, é separado para curtir um pouco a família, a casa, e então, né, vocês permitiram que nós entrássemos nos seus lares e falássemos um pouco então sobre Jesus e também sobre o lançamento dos livros do evangelista Adriano Lopes.
Nós queremos agradecer a todos quero agradecer também aqui, aproveitar, né? Todos que me acompanham aqui no canal. O irmão Adriano Lopes, coincidentemente, ele foi o primeiro convidado aqui do canal e nos abençoou, e o Senhor tem nos abençoado, né, irmão Adriano? Foi uma live maravilhosa que Deus agiu naquela live e graças a Deus nós temos tido força para não parar, mesmo que eu não tenha conseguido dar a assistência que eu gostaria aqui no canal, mas estou tentando melhorar nisso e nós vamos, né, estar fazendo mais live, mais vídeos, shorts, vamos nos esforçar para trazer o melhor para todos vocês. Que Deus abençoe suas vidas. Nós vamos orar agora e pedir também para vocês, na próxima live, estarem conosco. Provavelmente não será no domingo à tarde, talvez será à noite, mas eu creio que vai ser bênção também. Pedir para o senhor, irmão Adriano, orar por cada um que está dialogado conosco e nos abençoar no final dessa live. Bom, obrigado também pelo seu carinho, pela sua participação, pelas perguntas. E vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por essas obras que clamamos a Ti, Senhor, que chegue ao mundo inteiro, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Teu nome está sendo exaltado, a Tua palavra está sendo conhecida, o Senhor está sendo glorificado. Vidas, Senhor, estão tendo oportunidade de salvação, de cura, de libertação, de transformação. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, Senhor, a Tua serva, a irmã Elaine. Prospere tudo que ela fizer, Senhor, tudo que ela colocar a mão, Senhor, seja a Tua mão sobre a vida dela. Assim nós te agradecemos, Senhor, assim nós te louvamos pela Tua presença conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima live. Deus abençoe.